Nossos convidados, Paulo Guinote, professor do segundo ciclo na Escola Mãozinho da Silveira, e também Pedro Freitas, especialista em Economia da Educação da Nova SBE. Aos dois, muito boa noite e obrigado por estarem connosco. Paulo, começava por si e por esta pergunta também, que é se há falta de professores também na sua escola. Sim, há falta de professores na minha escola, mas existe desde 2018. Ou seja, há nesta altura também alunos que não têm professores, pelo menos uma disciplina, ou não? Vamos lá ver uma coisa. O Ministério utiliza um estratagema que é dizer que os horários estão atribuídos, mas não dizem que condições esses horários estão atribuídos. Ou seja, se é necessário atribuir horas extraordinárias a professores, essas horas são atribuídas muitas vezes à revelia dos próprios docentes, que até as podem não cumprir, porque não há penalização para isso. Ou há professores que voltam de atestado temporariamente e atribuem-se-lhe turmas. Portanto, os números que são atirados para a opinião pública de alunos sem professor são completamente mistificadores, porque a situação concreta nas escolas é muito diferente daquela que é representada por esses números. Diferente, pior. Para pior, porque, como eu estava a dizer, muitas vezes esses horários estão atribuídos. Aliás, o ex-ministro, ou vai ser ex-ministro, costumava dizer que estão atribuídos horários. Nunca dizia que os alunos tinham efetivamente aulas. Ora, o que é que acontece? A minha escola, como eu estava a dizer, desde 2018, e eu estava antes do programa a falar com o Pedro e a dizer que cheguei a ter uma turma que não teve 4 professores quase todo o ano, já em 2018-19, a pandemia ocultou isso porque as pessoas começaram a dar aulas a partir de casa e, entretanto, tudo isto se agravou nestes últimos anos, sendo que era previsível, porque as pessoas envelhecem normalmente um ano, todos os anos, como eu costumo dizer. O que é que acontece neste momento? Não só na minha escola, mas em escolas com as quais eu contacto com alguma regularidade, há alunos que têm professores atribuídos no seu horário, mas que não estão a lecionar as aulas, porque em alguns casos voltaram de um atestado pela junta médica, foi-lhes atribuído serviço moderado, eles continuam formalmente a ser professores daqueles alunos, mas não lhes estão a dar aulas efetivamente. Estas situações multiplicam-se pelo país, há diferentes variáveis que não são fáceis de perceber para quem não está dentro da escola, mas qualquer número que me digam, eu sei que não é aquele. Eu nem sei dizer se é o dobro, se é o triplo, não fazemos ideia, porque aquilo que se percebe é, nas escolas, nos pátios, o número de alunos que está sem aulas. É isso que nós percebemos. E não há nenhuma hora que eu passe na minha escola que eu não perceba que estão alunos sem aulas, seja por esta razão, seja por aquela. Sim, isso é um sinal de que não tem o professor. Pedro, é só um problema da falta de professores ou há algo mais aqui? Não, há um problema de falta de professores que vem das duas razões que o Paulo estava a dizer, que, por um lado, há muitas apresentações. Nós, na nossa previsão, acho que prevíamos que este ano seriam necessários 3 mil novos professores e para o ano mais 3.400 e assim sucessivamente em aceleração. E depois há uma classe docente envelhecida que, obviamente, traz consequências do ponto de vista da saúde dos próprios professores. Eu acho que este problema tenho dito que tem sempre duas dimensões, uma de curto prazo e uma de mais longo prazo. No curto prazo, estas faltas de professores levam a que muitas escolas, nas contratações que fazem de escola, vão buscar muitas pessoas que se acredita que possam ter conhecimentos científicos, mas que não têm experiência no sistema de ensino. Eu acho que esse é um problema particularmente desafiante, porque é preciso enquadrar estas pessoas, porque hoje em dia entrar numa escola traz enormes desafios, não só dar aulas, mas também todo o trabalho inerente à função de professor. Portanto, como é que nós estamos a integrar estas pessoas que estamos a precisar de ir buscar para dar aulas? E isso acrescenta ainda ao facto de alunos que já não têm professores ou que têm professores que não estão totalmente preparados para dar aulas. E que, sobretudo, não estão enquadrados no sistema. E eu acho que discutir como é que nós enquadramos estas pessoas, como é que nós induzimos estas pessoas num sistema que não conhecem, é particularmente importante. E depois há uma discussão mais de longo prazo, que é, no fundo, sobre a formação dos futuros professores. Nós temos de ter consciência que nos próximos 10 anos metade dos corpos docentes das escolas vão mudar. E aqui, nesta discussão dos futuros professores, eu acho que é preciso pensarmos que formação inicial devem estes professores ter, que qualidade da formação inicial é que nós temos hoje. E uma das coisas que me tem espantado ao longo destes 2, 3 anos é que nós estamos com um problema de falta de professores sério e que se irá agravar. E as universidades e as escolas superiores de educação, que têm socialmente o papel de formar os futuros professores, devem dizer que se têm ou não capacidade de o fazer. E eu tenho estranhado algum silêncio das universidades e das escolas superiores de educação. Mas silêncio porquê? Acha que... Porque eu acho que é preciso dizer. Não têm essa capacidade? Eu acho que precisam dizer. Neste momento, a oferta que têm é uma oferta adequada para as necessidades existentes. Por exemplo, nós vamos ter que ir buscar certamente pessoas que hoje em dia têm outras profissões e que poderão fazer a sua formação pedagógica e dar aulas. Há neste momento uma oferta de formação para chegar a estas pessoas? Sim ou não? Tenho dúvidas.
Há, neste momento, professores no ensino superior suficientes para dar a formação de professores aos seus professores? Neste momento, muitos números indicam que as próprias universidades e as escolas superiores de educação não têm capacidade instalada de fazer esta formação. Portanto, eu acho que é importante também ouvirmos quem está a fazer esta formação inicial, primeiro para saber como é que podemos melhorar a qualidade desta formação inicial, mas também depois para perceber qual é a falta de capacidade instalada que existe para fazer esta formação de futuro. Qual é a resposta que tem que ser dada, ou até preparada para colmatar esses problemas da falta de professores. No fundo, isto é uma desgraça para estes alunos. É uma desgraça para todos nós. Os erros das políticas dos últimos 15, 20 anos têm, obviamente, principais reflexos nos alunos. Nada disto era imprevisível. Por exemplo, no caso da formação de professores, a formação de professores foi fechada em muitas faculdades porque se dizia que havia professores a mais. Não havia professores a mais. Havia candidatos a professores a mais. Sim, havia aquela imagem, há longos anos de professores que ficavam desempregados ou que não tinham colocação. Isso não terá ajudado também, não? Falando com alguns responsáveis da formação de professores, é assim, os cursos têm que abrir com vagas autorizadas pelo Ministério do Ensino Superior ou da Educação e do Ensino Superior, conforme as coisas. E nem todos eles têm autorização. Eu falo da minha faculdade de origem, a FCSH da Nova, e alguns responsáveis dizem: nós só somos 2 professores, pedimos para ter mais formandos, não temos autorização para isso, mas também não temos gente para os formar. E principalmente não há aquela gente que tem alguma ligação à terra. Porque, vamos lá ver uma coisa, eu quando comecei a dar aulas não tinha formação pedagógica, mas eu fui dar aulas para uma escola onde o livro de ponto era o livro de ponto de há 10, 20 anos atrás, aí sim o modelo era o mesmo, agora não. Agora nós funcionamos no nosso dia cotidiano com 2, 3 plataformas que uma pessoa que já foi professor até 20 anos, mas que há 10, 8 anos saiu do ensino, chega à escola e não reconhece o trabalho cotidiano do professor. Porque se nós estivéssemos centrados nos alunos, como muitas vezes se diz, nós estávamos preocupados com o serviço que é prestado ao aluno em sala de aula. Ora, nós não estamos neste momento preocupados com isso. Estamos preocupados em produzir imensos registros do trabalho que é feito com os alunos, mesmo que esse trabalho só seja quase representado nessas estatísticas. E depois são recolhidos imensos dados, muitas vezes com coerência. Eu estava a falar com o Pedro, e muitos dos dados nem sequer são recolhidos com alguma coerência, e nada disso é feito em prol dos alunos. Volto a dizer, os alunos precisam ter professores para dar aulas. E precisam ter professores. Há quem diga que não se aprende trombas, mas também não se ensina de trombas. E, para todos os efeitos, os professores precisam de ser valorizados. Não chega a terem a palavra do ano, isso não lhes chega. Eu também já estava a explicar, também já quase não chega dinheiro, porque quase todos nós estamos a pensar qual é o nosso limiar para sair. A questão é, nós não estamos assim no limiar da idade. Cada vez há mais professores que fazem o cálculo da aposentação. Eu ainda nunca lá fui fazer o meu, mas há muita gente que vai fazer e faz mais ou menos. Então, mas daqui a quantos anos eu posso sair e equilibrar a minha vida? Porquê? Neste momento, depois de tudo o que tem caído em cima dos professores, de toda a burocracia que tem caído em cima dos professores, de todo o opróbrio público, que os professores são os privilegiados e tudo mais, tudo isso fez com que muitos de nós, fazendo o melhor que podemos pelos alunos no nosso dia-a-dia, fazemos como aquele preço que está a contar os dias e a marcar na parede da prisão quantos dias me faltam para eu sair daqui, por muita amizade que eu tenha a colegas, por muito que eu queira ensinar alunos, mas neste momento o cotidiano docente é um cotidiano claustrofóbico e só o compreende quem está mesmo dentro das escolas. E isso, obviamente, que também não se quer professores nessa situação, porque, obviamente... Os alunos notam isso com alguma facilidade e percebem quando nós não estamos felizes. Claro. A escola pública corre, perante o que eu tenho estado aqui a ouvir dos dois, corre o risco de colapso no futuro por falta de professores? Eu acho que sim, e acho que sobretudo não se dá. O Paulo estava a dizer que a palavra do ano foi professor. Eu acho que isso não significa necessariamente que haja uma grande atenção pública à questão da educação. Pois. E vou dar 2 exemplos. Nós tivemos há cerca de um mês a saída dos resultados do PISA 2022, que foram resultados muito maus. É preciso termos consciência que o país regride 15 anos no progresso que tinha feito. E as provas de afeição, que ainda nem sequer saiu o relatório. A que se junta, mas às vezes podemos dizer, bem, mas há um teste que corre mal e há outros indicadores que não estão assim tão maus. Mas se nós juntarmos os resultados do PISA 2022, se juntarmos os resultados das provas de afeição que souberam há cerca de 2 semanas, se juntarmos os resultados da prova de acompanhamento da recuperação de aprendizagens que saiu há cerca de 2 meses, nós temos vários sinais muito preocupantes de uma queda clara dos resultados dos alunos portugueses. E Portugal, quando começou a participar nestas provas internacionais no final dos anos 90, início dos anos 2000, os nossos resultados eram muito maus. Nós estávamos no fundo da tabela e foi
estes maus resultados que levaram a uma consciência coletiva de que era preciso fazer melhor. Mas no final dos anos 90 e início dos anos 2000, nós não tínhamos a falta de professores que temos hoje. E eu acho por isso que nós estamos num momento particularmente difícil, porque temos resultados... Ou seja, o problema está lá e vai ser mais difícil Nós temos de resultados recuperar. maus em vários indicadores. Eu acho que nós não podemos menorizar os resultados que temos recebido e que são manifestamente maus. E não foi só um problema da pandemia. E que já não é só necessariamente um problema da pandemia. Nós estamos a falar, só uma coisa muito rápida, é assim, nós temos que ver que os resultados são de um ciclo de alunos, de uma corte de alunos. Os alunos de 2022 com os maus resultados no PISA ou de 2023 nas provas de aferição não são as medidas de 2021, nem é a pandemia. É o percurso que esses alunos fizeram desde o primeiro ano. Não. Nós estamos com a desregulação da avaliação das aprendizagens externa e interna, gravíssima, iniciada no início de 2016, e esses efeitos, os alunos que entraram por aí na escolaridade chegam a 2022, chegam a 2023 e passaram a sua escolaridade do básico dentro deste novo sistema em que parece que o sucesso só interessa se sair numa estatística da pauta que todos os alunos passaram. Ou um outro exemplo, por exemplo, nas provas de aferição já havia resultados de alunos do segundo ano que não são alunos que foram afetados pela pandemia, do segundo ano do ensino básico, e os resultados também são muito maus. Portanto, eu diria o seguinte, há uma questão para os professores que estão hoje na carreira, que é uma questão muito arrastada, que é a questão da recuperação do tempo de serviço. Eu acho que essa questão é importante. Depois há uma questão sobre os futuros professores. Que formação inicial que estes professores devem ter, que competências científicas é que devemos exigir a estes professores, como é que integramos estes professores no sistema. Estes pontos são muito relevantes em relação aos professores. Em relação às aprendizagens, eu acho, sinceramente, que nós temos que ter uma discussão sobre se os mecanismos de avaliação externa que temos hoje são eficazes. Eu acho que nós devemos melhorar as provas de aferição que temos hoje, de forma a nós aferirmos melhor estas aprendizagens e também explicarmos melhor às famílias como é que os alunos estão a evoluir, como é que a avaliação interna tem-se alterado e como é que a avaliação interna pode ser mais informativa e mais objetiva para as famílias. E acho que temos de ter uma discussão sobre o acumular destes maus resultados que temos nos últimos tempos e que nos deve criar sinais de alerta sobre o estado das aprendizagens dos alunos. E retomando a sua pergunta sobre a escola pública, porque eu acho que todos estes indicadores criam de facto uma má percepção da escola pública. Eu não tenho nenhum enviesamento para escolas privadas, não é tudo isso. Mas quando nós olhamos nos últimos anos, mas o número de alunos... O risco de colapso era mesmo pela falta de professores, mas aí as famílias adaptam-se, mas aí as famílias reagem, não é? Mas podem reagir mudando para o privado. Exato, exemplo, e quando nós olhamos, por exemplo, para o número de inscritos nos cursos científico-humanísticos, ou seja, naqueles cursos que dão acesso ao ensino superior, no ensino secundário, por exemplo, na área de Lisboa, nós vemos um grande aumento dos alunos inscritos no ensino privado. E isso é um sinal. Isso é um sinal que as famílias estão a reagir. Mas quem é que são as famílias que podem reagir? São as famílias que têm a capacidade financeira para o fazer. Sim, claro. Portanto, eu acho que sem nenhuma demagogia, mas também sem nenhum faccionismo, acho que devemos ter uma discussão séria sobre estes resultados que tivemos. Sobre o que é que podemos fazer melhor na avaliação externa, o que é que podemos fazer melhor na avaliação interna e percebermos claramente que não estamos a ter a discussão necessária sobre o recrutamento de futuros professores. E só uma questão, quando se fala muito em populismo, não há pior populismo do que garantir sucesso a todos sem esforço. Isso não é possível. E neste momento, aquilo que nós temos do colapso, nós estamos a ver nos serviços públicos, os professores fazem greves, mas nós não temos um sistema como, por exemplo, na saúde, em que se fecha agora umas escolas e vamos nos concentrar em outras. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos a abrir as escolas todos os dias, muitas vezes em condições que provavelmente no hospital conseguiria aguentar. Porque as pessoas que lá estão dentro, neste momento, estão no limite do seu esforço. E se isso existe na saúde, se existem outras áreas da administração pública, é preciso que se perceba que é muito urgente, e também estava a falar com o Pedro sobre isso, que esta geração de professores não saia sem dar o devido enquadramento à geração que vai entrar. As mentorias, não apenas para alunos... É preciso passar o testemunho. Eu acho que passar o testemunho. A mim passaram o testemunho. Eu cheguei ao ensino com 21, 22 anos, passaram pessoas com 35. Eu estou a passar o testemunho com 58. Isso já não está a acontecer porque sai muito rápido. E a questão não é essa. Os professores estão a sair e os que entram agora, que estão a ser repescados, muitas vezes chegam à escola com menos 4, 5 anos do que nós, e os novos estão a ter imensa dificuldade em entrar neste novo sistema. Aquilo que eu falava há pouco, daqueles professores que estão a chegar às escolas com muito pouca experiência do sistema, precisam dos professores mais velhos para os integrar. Sim. Mas por isso é que eu estava a dizer, é preciso haver um diálogo para os professores mais velhos, nomeadamente a questão das carreiras, porque nós vamos precisar destes professores para fazer a transição para os novos, mas depois precisamos de perceber que formação é que precisamos dar aos novos. E eu não tenho a certeza que nós estejamos a discutir os dois com a mesma urgência necessária. Pedro Freitas e Paulo Guinota, agradeço a presença aqui dos dois no 360. Obrigado pelo convite.